Essa noite Deus vai falar com muita gente. Essa é uma noite de resposta de Deus. Você veio num culto chamado culto profético. Tem cultos que Deus se manifesta com curas e milagres, mas nessa noite Deus vai se manifestar como teu Pai que fala contigo, que te dá direção, que te dá resposta. É uma noite de resposta. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão ajuda a cantar. da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Quem sabe canta. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Essa mensagem é para alguém. Eu fui ali e falei: Samuel, toca uma canção, porque tem pessoas que chegaram aqui buscando uma resposta. Falei: cante algo para aquele que achava que Deus não tinha mais nada para fazer na vida dele. Aleluia. Eu não sei o que você fez, mas eu sei que o sangue de Jesus perdoa qualquer pecado e levanta aquele que está caído. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Com você. Com um coral, todo mundo. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Aleluia. Amém. Vocês viram um pedaço de pau aqui? É pra mim usar na pregação, tá? O pessoal viu o Cris entrando aí, deu até medo. É eu que pedi, tá, irmão? Eu vou chamar um irmão aqui, vou deitar ele e vou, ó. Aleluia. Diga pra pessoa que tá do seu lado: Jesus te ama, que bom que você veio. Antes da gente sentar, antes de você sentar, eu quero saber, acende um pouquinho as luzes. Quem veio pela primeira vez na família do reino? Você está aqui visitando pela primeira vez. Olha ali as mãos, lá atrás também. Acende a luz, lá atrás, para mim ver todo mundo. Aqui também, fica com a mão levantada para mim te conhecer. Lá atrás, aqui também, aqui, olha, vários aqui também. Glória a Deus, sejam bem-vindos à família do reino. A família do reino não é uma igreja para você frequentar, é uma igreja para você ser família com a gente, pertencer. O propósito da família do reino não é ser uma igreja legal em Balneário Camboriú. A família do reino é uma base onde nós estamos formando líderes para enviar para os 4 cantos dessa terra. A nossa missão é a implantação de igrejas, 20 mil igrejas ao redor do mundo. Queremos fazer a maior faculdade cristã, universidade cristã, formar pastores e líderes para esse mundo afora. E você está aqui hoje por um propósito. Você não veio aqui apenas conhecer uma igreja. Deus vai falar com você. E se Deus tocar no seu coração, aleluia, não resista.
se entrega para aquilo que Ele vai fazer e vai falar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu lugar, glorificando a Deus. O teclado fica aí mais um pouquinho, o resto do louvor vai descer. Aleluia. Tem uma mensagem de Deus que fiquei ruminando a manhã e a tarde toda. Eu queria ministrar hoje aqui. Esse é o primeiro culto pós-cruzada. Quem veio na cruzada? Quem assistiu os vídeos da cruzada? Curas, milagres, sinais, maravilhas. Está aqui o André, fica em pé aí, André, levanta a mão. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor pela vida do André. Pode sentar, filho. Aleluia. Estou recebendo mensagem toda hora. Já virou conversa na prefeitura lá de Camboriú. E todo mundo quer saber desses milagres. Jesus sendo exaltado, glorificado. Amém? Deus falou uma coisa muito profunda comigo sobre essa cruzada. No segundo dia, eu falei para Deus: Deus, eu acho que já deu, né? Essa cruzada eu vou fazer agora em outro lugar. Já Camboriú, sempre Camboriú, né? Eu falei, vou fazer, sei lá, Itajaí, Blumenau. A hora que eu falei isso, o Espírito Santo me lembrou daquele capítulo da Bíblia onde Eliseu disse para o rei: atira flechas contra o chão. E o rei apenas atirou 3. E Eliseu disse: se você tivesse atirado 5, 6, você teria vencido os inimigos. Porquanto só atirasse 3, você vai perder. E Deus disse: se você parar agora, você vai perder o propósito. Então continue atirando essas flechas. Aí Deus falou comigo através da pastora Isa, antes da cruzada, disse: isso não é uma cruzada só de colheitas, é uma guerra espiritual para restaurar o altar caído que estava em Camboriú. Estamos recavando um poço que um dia foi entulhado, assim como Isaac fez, e dali brotarão rios de água viva novamente. O mundo virá novamente até Camboriú para beber dessas águas e beber dessas fontes e receber esses milagres. Quando terminou a cruzada, alguém veio para lá para ser apóstolo. Exatamente 20 anos atrás, o pastor Gilmar Santos orou por uma pessoa com exatamente o mesmo colete e foi curado nesse ginásio. Eu falei: nós estamos recavando os poços de avivamento que o diabo entulhou. Me sinto como Isaac recavando poços. Aleluia. Algo muito grande vai ser. A nossa universidade vai ser construída em Camboriú. E dentro da universidade vai ter um espaço que vai ser o Museu dos Avivamentos do Brasil. E lá nós vamos ter um espaço só dedicado ao pastor Cisino Bernardino, em honra e memória do homem que, né, mudou a história da cultura brasileira de missões. Quem ama missões aqui? Aleluia. Em 7 anos de Família do Reino, nós já estamos em Portugal, Holanda. Acabei de falar aqui com o pessoal de Cuiabá, nós vamos inaugurar um templo novo lá para 500 pessoas sentadas. É surreal o que Deus está fazendo. México. Mandei mensagem para advogado ontem para a gente começar a documentação da Igreja Família do Reino Orlando. Você não está entendendo. Aleluia. Então tem muita coisa acontecendo. E Deus conta com você. Amém? Você está feliz? Aleluia. Eu quero ler um texto para vocês. Está lá em Salmos. Eu ia ler primeiro lá em Romanos, mas eu senti de ler agora primeiro em Salmos. Então nós vamos ler o Salmo 37, verso 5. Você está feliz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Vamos ler agora o 4 e o 5. Mas a ênfase está no 5. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Verso 5.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Amém? Glória a Deus. Ô Cris, traz aí o... Já deita aqui, Cris, nós vamos... Ele veio por aqui, né, para não deitar, ele já é esperto. Não, rapaz, é melhor apanhar do teu pastor do que do diabo, rapaz. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Moisés tinha um cajado. Eu falei lá, vai procurar algo que eu possa usar mais ou menos como cajado aqui no púlpito. Deu certinho, né? A altura aqui assim. Moisés, ele era um homem que ele era pastor. Ele cuidava das ovelhas que nem eram dele, era do sogro dele. Então ele era funcionário, né? Sabe quanto tempo ele ficou no deserto? 40 anos no deserto de Midian, cuidando das ovelhas de Jetro. E ele carregava esse símbolo que todo mundo conhece de um pastor. Agora, esse cajado de Moisés representava a identidade dele. Quando você vê um homem com esse cajado, automaticamente você fala, é um pastor. Eu que morei na Europa, lá em Astúrias, tem muitos rebanhos e ainda tem o pastoreio antigo, de pastor mesmo que cuida das ovelhas lá, como a profissão milenar, ainda existe. E você sempre vê, até hoje, o pastor vai sempre com esse cajado. Então diga comigo, o cajado representa a identidade. Também representava sua fonte de renda. Era a profissão dele, a identidade, fonte de renda, meio de sustento, né? Porque que representava que tinha animais. Não sei se você sabe, mas na época de Moisés, a riqueza, ela ficava em animais. Naquela época, você peregrinava pelas terras, meio que não tinha muito negócio de dono de terra, era um lugar ou outro que tinha isso. Então, você acumulava a tua riqueza em animais. Então, quanto mais animais você tivesse, né, ou cuidasse, isso representava, então, a sua fonte de renda. Também representava a sua influência. É um instrumento de conduzir um rebanho. Então, através do cajado de Moisés, ele tinha identidade. Através do cajado, ele tinha fonte de renda. E através do cajado, ele tinha influência. Amém? Pois bem. Um dia Deus chama Moisés. Aparece numa sarça que queimava. Algo que chamou a atenção de Moisés. Moisés foi lá e viu aquela sarça queimando. Quando ele foi chegando perto, Deus disse para ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Quase todos nós aqui, não todos, mas muitos de nós aqui, já tivemos uma experiência com a presença de Deus. Tivemos nossa experiência de sarça, de sentir uma coisa diferente, de ver algo diferente, de ter experimentado a presença de Deus, ter chorado igual uma criança, recebido uma profecia que se cumpriu, um milagre. Quem aqui já foi, por exemplo, curado no seu corpo, um milagre? Levanta a mão. Olha quantas pessoas já receberam curas e milagres aqui. Aleluia. Eu não sei qual foi a tua experiência de sarça, mas Moisés teve a experiência de sarça. E automaticamente ele tirou as sandálias e Deus começou a falar com ele. Agora Deus pega um homem que está 40 anos, já está velho, cuidando das ovelhas do sogro dele. Ele é apenas, servo do seu sogro. E Deus diz para ele assim, Moisés, você agora vai libertar uma nação das mãos de Donald Trump, o homem mais poderoso da história. Naquela época era Faraó, irmão, não tinha homem mais poderoso no mundo, né?
Você vai lá contra todos os navios de guerra, o soldado, o que tiver. Eu e quem mais, Senhor? Você só, varão. Aí você está de brincadeira, né? Eu? Sem nem falar. Ele já não gostava do irmão. Falei, bota meu irmão lá, Senhor. Se tiver que morrer, morre meu irmão. Eu não. Tanto é que Deus quase matou a Moisés por causa disso, irmão. Deus ficou irado com Moisés, porque ele não queria ir. Então ele falou, não, quem sou eu? Não vou. Aí Deus, né, é difícil fugir de Deus, né? Ele falou, não, Moisés, mas eu vou ser contigo. Quem crê que Deus vai ser contigo aí? É tão bom quando você entende que Deus é contigo. Eu sempre ouvi assim, eu e Deus somos maioria, né? Não sei quem mais. Quem lembra aquele evento que a gente fez, eu e minha esposa lá na Espanha? Que era os 5 desempregados. Quem lembra dessa história aí? Com Deus nós somos maioria. Deus, sou contigo. Sabe por que nós estamos com essa igreja aqui hoje em Balneário? Porque Deus falou, vai, eu sou contigo. Agora vai escutando, você vai entender isso aqui. A primeira coisa que Moisés falou para Deus é, Deus, como que eu vou libertar o povo das mãos de Faraó? Me diz como. Com que poder? Com que autoridade? Com que instrumento? Como? Aí Deus falou assim, o que tens nas mãos? Um cajado. A única coisa que ele tinha era um. Então diga comigo, o que tens nas mãos? Moisés só tinha o cajado na mão. O que tens nas mãos? O que Deus falou para ele fazer com o cajado? Deus disse para Moisés, Moisés, quem estava olhando o celular, assustou agora. Joga no chão. Lança o teu cajado. Joga fora. Solta. Alguém diga, amigo, solta. Solta. Quando Moisés soltou o cajado tomou vida. Virou uma cobra. Virou algo vivo, diga comigo, algo vivo. Um ser vivo, feito pela mão de Deus. Virou algo vivo. Aí Deus falou para Moisés, Moisés, pega de novo. Moisés foi lá, pegou, segurou de novo. Quando ele segurou de novo, virou de novo um cajado. Um pedaço de madeira, seco e morto, desgastado. Quantos reais você me daria por esse pedaço de pau aqui? Né? Não, nem quero não, pastor. Tem gente que não quer nem de graça. Moisés solta. Quando Moisés soltava, criava vida. Aleluia. Sabe qual que significa essa mensagem? Moisés, se você entregar isso para mim, eu farei com que viva. Se você entregar a sua identidade para mim, se você entregar a sua fonte de renda para mim, se você entregar a sua influência para mim, você só tem um pedaço de pau na mão, Moisés, mas eu vou fazer tudo isso ter vida. Quando você olha para a sua vida, às vezes você não vê mais do que um pedaço de pau. A gente fala assim, Senhor, eu te dou tudo que eu tenho. Tudo que ele tem é dívida, irmão. Tudo que é meu é Senhor, receba tudo que eu tenho. O nome no Serasa, é isso que ele tem. Um pedaço de pau. Quem acha que tem muito para oferecer para Deus, irmão, Deus nem quer. Se eu quer um pedaço de pau,
eu sou um pastor. O que eu vou fazer contra o Egito? Então preste atenção. Se você continuar segurando a sua identidade, segurando sua vida financeira, segurando a sua influência, você só vai ter um pedaço de pau seco na tua mão. Mas se você soltar e me deixar eu fazer o teu caminho, aquilo que era morto vai ter vida. Aleluia, aleluia. Sabe de uma coisa? Deus, Ele quer fazer história com a tua vida. Deus, Ele quer, como a gente leu lá em Salmos, entregar o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Eu quero que você pare para pensar na sua vida. Quantas vezes você entregou para Deus, só que você foi lá e pegou de volta? Entregou para Deus, foi lá e pegou de volta. Quantas vezes você falou: Senhor, a partir de hoje, tudo é teu, minha vida é sua, eu me rendo, tudo entregarei. Quem já cantou esse louvor? Me ajuda aí, crente, que eu estou ruim hoje de puxar o tom. Vocês estão ruins também. Quem já cantou? Tudo entregarei. Aí você solta, né? Toma, Senhor, minha vida. Minha vida é um pedaço de pau seco. Aí recebe vida. Sim, por ti. Aí o caboclo vai lá e pega de novo. Não, Senhor, não é bem assim. Não é bem assim, Senhor. Não é bem assim. Sabe o que acontece com algumas pessoas? Tem dois tipos de pessoa aqui hoje. Vou definir dois tipos de pessoa que tem nessa noite aqui. Tem pessoas que estão dizendo assim: Senhor, vem fazer a minha vontade. Verdade. Pessoas que não têm conhecimento, elas dizem: Senhor, vem. Senhor, eu quero ser palestrante motivacional. Senhor, vem me fazer famoso jogador de futebol. Tem jovens lá que dizem: Senhor, me faz ator famoso. Vem fazer a minha vontade. Eu quero casar com aquela irmã lá. Faz ela gostar de mim. Um dia eu vi um irmão, ele ficava chorando assim no culto: me dá vitória, Senhor. Me dá vitória. Eu achava que ele queria uma vitória. Era a irmã Vitória. Cadê o Marquinho? Marquinho tá aí, não? Aí, ó. Aí, levanta. Era lá o Marquinho, ó. Yes. Fica em pé aí, Marquinho. Fica aí, vai ficar em pé, né? Cadê a Vitória? Fica em pé aí, viado. Deus deu a vida. Mas, presta atenção. Não é pra você fazer igual o Marquinho. Deus vem fazer a minha vontade. Me dá esse carro, Senhor. A gente tem muito crente frustrado porque ele quer falar para Deus o que ele quer que Deus faça na vida dele. Eu quero morar em tal lugar, eu quero que o Senhor abençoe a minha empresa, eu quero ganhar tanto, eu quero isso, eu quero. E o evangelho, irmão, muito egoísta. Evangelho de ovelhinha. Deus está na hora de você crescer e virar adulto, amém? Por que é evangelho de ovelha? Ovelha tudo é mé. Abençoa mé, cura mé, ajuda mé, abençoa mé, prospera mé, tudo mé. Irmão, enquanto você só tem oração egoísta, é porque você é uma ovelha que não amadureceu ainda. Amém? Aí você pega um pedaço de pau e fala: Deus, abençoa o meu caminho do jeito que eu quero.
E a gente começa a fechar o ouvido para que Deus está falando com a gente. Deus, eu quero ser abençoado em tal lugar. Ele diz o lugar, Ele diz o como, Ele diz tudo. É como que Deus fosse servo dele. Ele que manda em Deus. E ele vai ficando frustrado, porque ele diz, eu quero casar com aquela pessoa, aí começa a dar errado. Eu quero morar nesse lugar, dá errado. Eu quero isso, eu quero ser famoso, eu quero ter like. Ele vai forçando, e ele quer que forçar Deus para fazer a vontade dele. E aí você olha para a vida dele, ele continua sendo um pau seco. Essa noite você vai soltar a tua vida na mão de Deus e vai começar a ter vida. Aleluia. Deus quer escrever uma história da sua vida. Deus é especialista em pegar um pau seco, transformar no maior símbolo de milagre da história da humanidade. Um pau seco. Pensa aí, qual foi o maior milagre do Antigo Testamento? Não foi o mar se abrir? Não, mais contado? Não, o milagre mais conhecido? E o que Deus usou para abrir o mar vermelho? Um pau seco, um cajado. Deus é especialista em pegar um pedaço de pau seco e fazer com que seja símbolo de um grande milagre. Talvez você veja aqui essa noite e você se sinta como Moisés. O que representa a sua vida hoje? O que você tem para oferecer para Deus? O que você tem hoje nas mãos? Davi tinha 5 pedras e uma funda, nem estilingue, irmão, era uma cordinha que assim, você roda para soltar uma pedra. Era isso. Olha só quem era Davi. Vou pregar sobre Davi aqui domingo. Forte. Cadê o Laércio? Não é, Laércio? O pessoal nem imagina que vai ter domingo aqui. Você não perdi não. Vou até tirar a transmissão para ninguém ver de casa. Você vai vir aqui. Brincadeira. Mas muita atenção. Davi, ele era improvável. Ele era o filho bastardo. Ele era o filho que o pai, ele é um filho rejeitado. Ele nasceu de um adultério. O pai escapou e nasceu Davi. Depois ele teve que criar Davi. E aí, para não ficar pensando em Davi, ele falou: vou deixar esse menino lá no meio do mato com as ovelhas lá, para ver se um leão, um urso come ele. Eu não sei quem é você, se você é uma pessoa que foi rejeitada, se você é uma pessoa como Moisés, que não tem habilidade para falar. Eu não sei se você é como Davi. Eu não sei se você é como Paulo. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus quer pegar um improvável nessa noite. Aleluia. E o que era um mero pedaço de pau, o que era apenas um jovem, o que era alguém improvável, o teu nome vai ser símbolo de milagres. Você já imaginou que o teu nome, quando alguém falar o teu nome, o que eles vão pensar? Quando você olha na Bíblia, você olha para Jó. Jó perdeu tudo. Jó aí se coçando com telha nas suas chagas, perdeu os filhos, perdeu seus amigos, praticamente, em vez de melhorar, às vezes piorava a situação. Jó, o que ia ser Jó, meu querido? Mas Deus é especialista. Sabe o que Jó disse? Eu vou adorar. Eu vou me colocar nas mãos. O meu Redentor vive. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome
nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Sabe o que Jó fez? Pegou o pedaço de pau que era a vida dele, que não era nada, e entregou na mão de Deus. Uma vez Deus falou para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. E o oleiro estava lá, fazendo um barro com as suas mãos, fazendo um vaso com as suas mãos, usando barro, e o vaso quebrou, ele teve que fazer de novo. Todos nós somos barro. Todos nós somos o quê? Barro. Mas por que alguns são usados e outros não? Depende de se você se deixou na mão de Deus. Enquanto você tem o controle da sua vida, enquanto você manda em você mesmo, enquanto você veio aqui só para pedir, para mandar Deus fazer a sua vontade, você vai sempre ser um pouco de barro insignificante ou uma vara insignificante. Aonde está o segredo? Em você entregar esse barro que ninguém dá nada. Ei, mas na mão do oleiro pode virar. Essa vara que não parece nada, na mão do Todo-Poderoso pode abrir o mar. Na verdade, Deus não procura estrelinha, Deus procura os improváveis. Para a glória não ser do homem, para a glória ser dele. Quando Deus chamou Gideão, ele falou: Senhor, eu? Ninguém, quando Deus chama, a gente nunca acredita. Pode ver vários, os pastores que estão aqui, todo mundo, eu? Não. Eu? Você. Aí ele até olha para trás, não, você deve estar falando com outro. Gideão falou assim: eu vou lá acabar com os inimigos, os madianitas, e eu vou libertar o meu povo. Eu que sou o último dos meus irmãos, eu que sou o mais pobre dos meus irmãos, você vai nessa sua força. O que aconteceu? Gideão se entregou na mão de Deus. Quando você toma a tua vida nas suas mãos, a responsabilidade é sua. O resultado é seu, meu querido. Tu é o bichão mesmo, tu filma e fala ao mesmo tempo. É você. Você tomou a tua vida nas suas mãos, é você que manda. Você faz. Você vai no culto se você quiser. Você dizima se você quiser. Tudo é se você quiser. Eu não vou fazer GC. Eu não vou congregar. Eu não vou ser fiel nas minhas finanças. E se Deus quiser, Ele que faça a minha vontade. E quando eu ficar muito rico, talvez eu ajude um pouquinho a igreja. É assim que o cara pensa. Ele acha que tem uma vantagem com Deus. Meu querido, não existe outra fórmula. A única conversa que tem com Deus é: solta tudo que você tem, se coloca na minha mão. Sabe o que eu acho lindo? Deus, ele pega pessoas como nós e faz uns quadros tão lindos. Você acha que eu ia pensar que eu ia estar fazendo cruzada de milagre em Camboriú, lá onde os Gideões... Uma coisa é você pregar com Gideão, lá nos Gideões, aonde, né? Agora eu mesmo organizo o evento lá, irmão. Quando eu era criança, novo convertido, eu assistia os vídeos do Barco Feliciano pregando lá. Eu ia lá sonhar que um dia... Você está entendendo? Eu ia sonhar em ter 150 funcionários em Balneário Camboriú, ocupando mais de 15 prédios, abrindo igreja. Você acha que eu? Senhor, o Senhor está
Quando Deus começou a falar comigo, eu falei, não. O que eu tive que fazer? Me soltar. Entregar sua vida na mão de Deus. Deus me falou isso antes de vir aqui hoje. Muita gente está segurando a sua própria vida. Muita gente não está fazendo aquilo lá. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você sabia? Eu vou revelar para você. Se tua vida está na tua mão ou está na mão de Deus. Posso revelar? Se a tua vida está na tua mão, o teu sonho é mais ou menos assim. Meu sonho é ter uma casa própria, um carro, viajar uma vez por ano, e dar uma casinha para minha mãe. Tadinho. Pronto, você está na tua mão. Você tem um sonho que todo mundo tem, um sonho medíocre que o mundo tem. Porque esse era o meu sonho. Quando eu estava novo convertido, eu só falei assim, eu só quero ter uma casinha, um carrinho, viver minha vida. Só quero ser feliz. Não toca essa aí não. Misericórdia. Vai manchar meu nome na internet. Aí, quer saber se eu sei que você está na mão de Deus? Se você falasse com Moisés antes dele entregar a vida para Deus, qual que é o teu sonho, Moisés? Eu acho que mais umas 50 cabeças de gado tá bom. E morrer, né? A vida é assim mesmo. Depois que ele entregou na mão de Deus, ele falou assim, olha só a conversa de um pastor que segurava um pedaço de pau na mão. Falou, não, nós vamos tirar uma nação inteira do Egito, atravessar o Mar Vermelho, chegar do outro lado, montar a maior nação do mundo. Vamos uma terra que mana leite e mel, e eu vou ser o presidente dessa nação. A conversa é doida, né? Quando o cara está na mão de Deus, ele se entrega na mão de Deus. Imagina Pedro estava lá, ele tinha um barquinho lá, ficava pescando, pescador. Você acha que ele imaginava? Coloca lá, Atos 5, 16. Olha para você ver. Vê se você imagina um pescador. E ele soltou as redes, não soltou? Ele não jogou fora, falou, está aqui meu barco, as redes, largou tudo, se entregou na mão de Jesus. Olha o que Deus fez com ele. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Uau! Você já imaginou? Olha o verso, põe o 15 agora. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Quero pescador. Se ele falasse, eu não vou soltar minha rede não. Essa rede aqui foi meu pai que me deu. Veio do meu avô. Já remendei 48 vezes. Senhor Jesus, enche a minha rede. Tem gente que está assim. Senhor, toca a minha rede, abençoa a minha rede, enche a minha rede. Ó Senhor, se eu pescar 100 peixes hoje, eu te dou um, Jesus. Meu filho, Jesus já está longe, ele está orando, e Jesus já está lá, ó. E Pedro ficaria lá orando, lá pela rede. Tem gente que está assim. Se renda a Deus. Entrega tudo que você tem para Ele. E você vai fazer história para Jesus. Você vai fazer história para Deus. Quando eu decidi entregar minha vida, não estou falando de aceitar Jesus não, tá? Estou falando de entregar a vida. Diga comigo, identidade, finanças, influência. Quem era o Medina? Qual era a identidade que eu tinha? Eu era filho do doutor Medina, ó, do médico,
muito bem conceituado. Tinha um caminho, uma trajetória para ser médico. E um dia meu pai chegou para mim e falou: filho, escolhe a faculdade que você quiser, vou pagar, particular, melhor faculdade do Brasil, vou pagar a que você quiser. 2, ele falou: eu vou te dar um carro. 3, vou te dar um apartamento em Goiânia, olha que capital top, estuda, meu filho. Eu chorei, falei: pai, eu vou ser missionário na Espanha, não quero nada do que o Senhor me ofereceu, obrigado, mas eu vou soltar o que eu sou. Soltei. Cheguei na Espanha dormindo no chão. Comia uma salsichinha que eles vendem lá assim, que era 50 centavos, que esquentava no micro-ondas com arroz. Eu lembro que eu dormia na casa de uma família equatoriana que, sem marido, uma mulher lá que alugou, e alugava os quartos para morador de rua e para mim. Quando fazia frio, os moradores de rua, para não ficar lá, alugava lá. Eu dividia o mesmo banheiro com eles. Esse era o missionário Pedro Medina. Eu lembro uma vez que eu tinha só tinha arroz para a gente comer. Eu fiquei alguns dias comendo só tinha arroz. Eu me entreguei na mão de Deus. Foi fácil? Não. Às vezes vinha na cabeça, você podia, ei, seu besta, tu podia estar num apartamento seu, estudando, tu está aí. Mas eu estou na mão de Deus. Eu estou sendo moldado. Na Espanha, um lugar que não é meu país, tudo jogando contra, mas eu decidi me entregar na mão de Deus. Aleluia. Na mão de Deus. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Agora nós estamos falando de 50 nações. Agora nós estamos falando de uma universidade cristã. Vou ter reuniões agora com o prefeito de Camboriú, porque nós vamos fazer lá. A coisa está acontecendo. Cruzadas, escola, milagres, sinais. Você acha que eu ia imaginar que Deus ia me usar para curar o André e outras pessoas que estão aqui? Mas eu estou na mão de Deus. Eu sonhava ter um carro, ofertei 20. Eu vou repetir, eu sonhava em ter ofertei 20 carros. Você está entendendo? Eu vou imaginar um negócio desse. Só esse ano eu estive na casa do apóstolo Maldonado, estive com o Beijo Poiedepo, estive com o Dag Heward-Mills, com o Rick Warren. Deus falou: vou te sentar na mesa dos príncipes do meu povo. Eu falei: meu Deus, quem é? Quem sou eu? Não pegue de volta a sua vida. Deixa ela na mão de Deus. Confia nele. E ele tudo fará. Tem gente que chegou em Balneário Camboriú, sabe por quê? Porque se soltou, falou: Deus, toma minha vida. Ah, mas está muito ruim, está muito difícil, porque o Senhor não está fazendo a minha vontade. O irmão falou para mim assim: pastor, achei que ia chegar em Balneário, que eu ia pegar dinheiro e com enxada na rua. Porque eu obedeci a Deus. Falei: não é assim que funciona não, meu querido. Não vai embora dessa terra. Não larga o que Deus está falando para você. Talvez agora você não está vendo nada. Você está igual eu lá na Espanha, lá comendo só arroz. Talvez você está lá dormindo num quarto, dividindo o quarto com quem você não conhece. Mas se você sabe que está na mão de Deus, Ele vai escrever uma história da sua vida. O seu nome será sinônimo de milagres. O seu nome será sinônimo de um milagre. Daqui muitos anos alguém vai dizer assim: Pastor Medina. E as pessoas vão lembrar de cruzadas de milagres e de igrejas que foram abertas no mundo inteiro. Hoje, quando as pessoas pensam no seu nome, pensam em quê? Mas se você estiver na mão de Deus daqui a alguns anos, você vai dizer assim: eu fiz parte, eu fui um pilar financeiro nas 50 nações. Deus vai levantar entre nós aqui, muitos desses jovens aí vão ser apóstolos, vão ser missionários.
Vamos se entregar na mão de Deus. Quando Deus nos chama, nunca é fácil. Porque primeiro Deus precisa nos processar. Quando Deus chamou a José, José ficou muito metido, né? Eu vi vocês se ajoelhando diante de mim. Ó, que audácia falar isso para os irmãos. Você imagina, ele estava tão... Bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia, irmãos. Então, gente, essa noite eu sonhei que todos vocês se humilhavam, se ajoelhavam diante dos meus pés. Ele precisava de um chazinho de humildade. Aí foi parar onde? Na cisterna. Tá bom? Então Deus vai, às vezes ele nos processa por momentos que a gente não quer. Mas o pior erro é você estar lá no processo e você pegar a tua vida para você de novo. Não saia do processo. Senão você vai ter que voltar para o começo, ser processado de novo. Imaginou? Tem que se processar tudo de novo. Irmão, a vida só tem uma coisa que não volta para trás: o tempo. Então, uma vez que você se rendeu, permaneça rendido. Se rendeu, permaneça rendido. Deus está me falando aqui. Tem muita gente que está passando lutas. Tem muita gente aqui que não está entendendo nada. Tem muita gente aqui que está chorando, está sofrendo e está dizendo assim: meu Deus, depois que eu me entreguei a Ti, Senhor, eu estou só sofrendo. Não é isso. Deus está limpando, Deus está moldando. Sabe o que eu sempre digo? Só passa pela prova quem está matriculado. Tem aqui a metade dos que estão aqui estão pensando assim: o meu primo lá de Uberlândia, né? Nunca passou essas provas que eu estou passando. Quem aqui tem um primo que mora na mesma casa, no mesmo lugar, nem o cachorro dele morre, irmão, né? Rapaz, o mesmo emprego. Quem tem aí um primo aí, que fala a verdade? Tem ou não tem um cunhado? Fala, meu Deus, ele mas mora na mesma casa, lá, lá na casa da tua avó. Não mora colado na casa da tua avó? Tá ou não tá? Ou em cima da casa da tua avó? Mora lá teu primo, teu amigo, teu cunhado. Sim ou não? E você fala: Deus, mas olha eu e olha lá, Senhor, eu estou aqui, não tenho nada. Mas ele não está na mão de Deus, você está na mão de Deus. Pare de se comparar. Não, Senhor, mas é que, olha lá, os meus amigos da faculdade já estão tudo milionário. Tudo bombando na internet, e eu aqui, Senhor. Mas você está na mão de Deus. E para você chegar onde tem que chegar, tem que se passar pelo que tem que passar. Reclama menos que dói menos. E vai mais rápido. Vai logo, passa, Senhor, tá bom, vou passar. Uma coisa eu te garanto: nunca vai faltar nada para você. Outra coisa eu te garanto: 1000 cairão ao seu lado, 1000 à sua esquerda, mas você não vai ser atingido. Então, uma coisa boa para te falar: Deus te deixou na mão alguma vez? E por que você está com medo dele deixar você agora? Você acha que ele cuidou de você 10 anos para agora? Não, dessa vez vai dar errado. Não, dessa vez vai dar certo do mesmo jeito. Amém? Deus ama quando a gente confia nele. Às vezes a demora que a gente está passando do processo é só para aprender a confiar nele. Aleluia. Deus vai contar uma história tão linda da sua vida. Sua vida vai estar num livro. A história do teu casamento vai estar num livro. A sua história do seu ministério vai estar num livro. Tem 2 pessoas essa semana que Deus falou que vai mandar para um lugar bem longe daqui. E os 2 falaram assim: eis-me aqui. Quando a pastora Jaque veio aqui, que está lá na África, ela e o pastor Edmar, irmão, ele tremia igual vara verde para ir para a África. Ai, Angola, África, o desconhecido. E eu falando do púlpito para ele: Deus você está atrasando o tempo de Deus para você ir para a África. Ele me chamou para conversar e falou: pastor, eu não vou para a África coisa nenhuma. Para de profetizar isso na minha vida. Sério? Pastor Edmar, aí ele
resumindo a história, vocês escutaram a pastora Jaque contando, no final ele aceitou e foi. Ele se entregou na mão de Deus. Olha o que acontece agora. Aquilo que ele achava que ia ser só luta, ele nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele como ele está ganhando lá. Morando em apartamento, em condomínio fechado, com piscina, com tudo pago, com escola paga, com viagem para o Brasil paga, segurança, motorista, coisa que ele nem tinha aqui. Mas antes quem pagava as contas era ele, porque ele estava com a vida dele na mão dele. O dia que ele entregou na mão de Deus, passou pelo processo, Deus honrou ele. Deus vai te honrar também. Entrega a tua vida. Eu não estou falando de salvação, estou falando de morar no céu, estou falando de entregar essa vida aqui. Você já imaginou, irmão, você morrer, chegar lá no céu, e aí como é que foi tua vida? Comprei uma casa, paguei todos os boletos, estou aqui. Você já imaginou? Que você vai chegar, Senhor, ó, paguei boleto, ó, certo. Que essa é a tua história de vida, paguei boleto, irmão. Paguei boleto, assisti 28 séries na Netflix. Sei de cor e salteado, novela. É isso que você vai contar lá no céu quando você chegar? Se entrega. Entrega a tua identidade, entrega as tuas finanças. Sabe, irmão? Tem gente que não acredita que Deus pode prosperar o homem. Ele acha, não, é eu que faço, é na força do meu braço e Deus vai me apoiar. Meu querido, eu já vi Deus virar a vida financeira de alguém aqui do dia para a noite. Uma ideia, uma conexão, uma pessoa. Quem é fiel no pouco, Deus colocará. Ser colocado não é conquistar. Você está aí tentando conquistar. Você está aí aprendendo tudo aí, conquistar, na força do teu braço. As finanças são suas. Deus não se meta com as minhas finanças. Eu converti, Senhor, da cabeça à cintura, o bolso não, Senhor. Meu coração é seu, mas o meu bolso não. E aí você fica fazendo a força do teu braço. Aí quando aperta, você chora para Deus. Aí quando prospera, você some de Deus. Não funciona assim, meu querido. No reino você não conquista as finanças. No reino as finanças são confiadas. Ele não diz assim, aquele que conquistar vai chegar no muito. Não, diz aquele que for fiel será colocado. Tem lugares que Deus vai te colocar, que se você vivesse 10 vidas aqui, você não chegava lá. Ai, pastor, como assim? Se José vivesse 10 vidas, ele nunca ia ser faraó, ou o braço direito de faraó. Mas ele foi fiel no pouco, ele foi fiel em tudo. Ele foi fiel com seu pai, ele foi fiel preso, ele foi fiel na casa de Potifar, ele foi fiel no cárcere, e Deus falou, vai ser fiel quando reinar sobre o Egito também. Fique de pé nessa noite maravilhosa. Samuel, canta uma música aí para a gente se render a Deus. Apesar das feridas